A gravação. Então, nessa ação penal 502, 13, 65, 32, depoimento do senhor Roberto Youssef. O doutor tem aquela contradita, então, doutor? Na verdade, excelência, é mais ampla nesse caso. Então, com base no artigo 214, eu vou contraditar o senhor Roberto Youssef, não só por ele ser colaborador e, nessa condição, ter interesse na versão discutida nos autos, como também pelo fato de que o acordo de colaboração firmado entre o senhor Alberto e o Ministério Público Federal prevê, no artigo 7º, cláusula 7ª, parágrafo 4º, cláusula de desempenho, de modo que ele tem, inclusive, interesse econômico-financeiro em relação ao que está sendo tratado também nessa ação penal. Certo. O Ministério Público tem alguma questão? Excelência, por indeferimento ao contradito, porque não se trata de cláusula de desempenho, o acordo já está sendo executado, inclusive as questões pecuniárias do acordo. Certo. Lembrando aqui que esse acordo sobre o RTF foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, então considerou válido esse acordo. E, ao que me parece, essa cláusula de desempenho foi revogada ou coisa parecida posteriormente. Bem, enfim, fica registrada a contradita, indeferida, porque ela é contrária aos termos expressos da Lei 12.850, com base aí no que já foi argumentado anteriormente. Senhor Alberto, o senhor está na condição de testemunha nesse processo. O senhor também firmou um acordo de colaboração, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Alberto? Sim, senhor, excelência. Senhor Alberto, tanto por força da sua condição de testemunha como de colaborador, eu vou lhe advertir que o senhor tem um compromisso aqui de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Certo. Senhor Alberto, restou determinado nesse processo que nós aproveitaríamos os depoimentos que o senhor prestou anteriormente. O senhor prestou 2 depoimentos em ações penais conexas que tinham entre os acusados o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um desses depoimentos o senhor prestou em 26/5/2017, na ação penal 506-3130, e o outro o senhor prestou em 25 de novembro de 2016, em outra ação penal conexa. Em relação a esses depoimentos que o senhor prestou anteriormente perante aqui a Justiça, em particular esses 2, o senhor teria algo a retificar? Alguma coisa que o senhor se expressou mal ou que o senhor eventualmente tenha faltado com a verdade naqueles depoimentos anteriores? Pode repetir que cortou a gravação? Não, excelência. Então, eu vou passar agora então ao Ministério Público para perguntas complementares. Bom dia, senhor Alberto. Bom dia. Vou fazer algumas perguntas para o senhor relativos ao caso específico dos autos. Nos depoimentos anteriores, o senhor informou que havia a existência e o funcionamento de um cartel de empreiteiras atuando perante a Petrobras. Especificamente, as empreiteiras OAS e Odebrecht faziam parte desse cartel de empresas? Fazia. O senhor saberia me dizer quais eram os interlocutores da Odebrecht e da OAS? Da Odebrecht era o Márcio Faria. E da OAS era o Agenor Medeiros. Era com essas pessoas, senhor Alberto, que o senhor tratava do pagamento de vantagens indevidas? Sim, senhora, doutora. Certo. O senhor mencionou, então, que a OAS e a Odebrecht atuavam nesse cartel de empresas. No caso de haver um consórcio entre a OAS e a Odebrecht, como eram feitos os pagamentos das vantagens indevidas pelas empresas? Na verdade, a questão da OAS e Odebrecht, eu negociei com eles a questão do Renest, foi a obra que eles fizeram, e parte foi pago pela Odebrecht em dinheiro e a OAS pagou emitindo notas fiscais contra a MO, RD e Salvador. Certo. No caso, então, de haver um consórcio, ambas as consorciadas tinham conhecimento dos pagamentos de propina? Sim. Na ação penal anterior, envolvendo o apartamento triplex, senhor Alberto, o senhor foi indagado com relação à obra da Renest e foi perguntado se a OAS pagou propina nesses contratos do consórcio Renest-Conest
especificamente para a implantação do UHDT, UGH e das UDAs nesta obra. Na ocasião, o senhor disse que sim, que a OAS teria pago propina nesses contratos. O senhor confirma? Confirmo. A Odebrecht, que era consorciada da OAS nessa obra, também efetuou o pagamento de propinas com relação a ela? Sim, confirmo. No depoimento anterior, prestado nessa outra ação penal, senhor Alberto, o senhor disse que com relação a essa obra, as propinas entre a OAS e o Odebrecht alcançaram algo em torno de 30 milhões de reais. O senhor confirma? Confirmo. Especificamente com relação a essa ação penal, também há imputação específica com relação ao pagamento de propina no consórcio Pipe Rec, na obra do Complexo Comperge. Esse consórcio era integrado pela Odebrecht, Mendes Júnior e UTC. Há um depoimento anterior do senhor, que está nos autos, no evento 2, anexo 108, e que o senhor relata que houve uma tentativa de se furar o cartel específico com relação a esse contrato. O senhor se lembra desse fato? Me lembro. A Galvão Engenharia queria furar o contrato, essa licitação, e eu previ para que isso não acontecesse. Certo. O senhor operacionalizou, recebeu ou tomou conhecimento de pagamento de propina pela Odebrecht com relação a esse contrato do Pipe Rec? Sim. Com quem foi tratado esse pagamento de propina, senhor Alberto? Márcio Faria e Ricardo Pessoa, que eram consorciados. Certo. Márcio Faria pela Odebrecht e Ricardo Pessoa pela UTC. Sim. O senhor se recorda qual foi aproximadamente o montante de propina que foi pago com relação a esse contrato? Foi 1% do valor do contrato. Isso chegava a uma quantia aproximada, o senhor se recorda de quanto? Acho que era uma questão de 18 milhões, acabou ficando por 15. Não me lembro direito qual era o valor do contrato, já faz um bom tempo, mas era mais ou menos isso. Certo. Um outro contrato que está imputado nessa ação penal, senhor Alberto, se refere ao consórcio TUC, também do Comperge. Esse consórcio era formado pela Odebrecht, Toio e UTC. Há um depoimento anterior do senhor, também está no evento 2, anexo 108, que o senhor fala que também com relação a esse contrato houve o pagamento de propina pela Odebrecht. O senhor se recorda? Sim, me recordo. O senhor se recorda com quem o senhor tratou com relação a esse consórcio? Márcio Faria e Ricardo Pessoa. O senhor se recorda qual foi o valor aproximado de propina que foi pago? Acho que essa obra era em torno de 3 bilhões e pouco, foi 1% do valor do contrato, coisa de 30 milhões, salvo engano. Certo. Especificamente com relação a esse contrato, senhor Alberto, o senhor se recorda como que se deu o pagamento de propina pela Odebrecht? Eu recebi parte pelo Odebrecht em dinheiro e recebi da UTC, como eu tinha o caixa 2 da UTC, eu recebi em reais também. Certo. O senhor mencionou nesse mesmo depoimento que está no anexo 2, evento 2, anexo 108, que o senhor recebeu da Odebrecht em dinheiro quantias no exterior. O senhor se recorda? Sim, me recordo. O senhor se recorda como que eram transferidos esses recursos para o exterior, como que o senhor recebia esse dinheiro lá fora? Eu passava uma conta para ele, eles faziam a transferência. Salvo engano, foi na China que pagaram. Certo. Ou Hong Kong. Havia um intermediário com relação à movimentação dessas contas e para o recebimento desse dinheiro? Como que se operava, senhor Alberto? Essas contas, salvo engano, era do Leonardo Meirelles. Ele recebendo esse dinheiro lá fora, entregava para o senhor em espécie? Sim. Senhor Alberto, ainda no contexto desses pagamentos de propina no âmbito da diretoria de abastecimento da Petrobras, o senhor chegou a tratar de propinas pagas pela Braskem a Paulo Roberto Costa? Sim, tratei.
Com quem o senhor tratou, senhor Alberto? Alexandrino. Alexandrino é Alexandrino Alencar. Isso. O senhor chegou a participar de alguma reunião com o Alexandrino, Paulo Roberto Costa e alguma outra pessoa para tratar desse tema específico? Participei. Eu, Alexandrino, no início, Paulo Roberto Costa, Alexandrino, eu e o seu José Janene. Depois participei eu, Paulo Roberto Costa, Alexandrino. São várias reuniões. Correto. Que assuntos de interesse da Braskem eram tratados nessas reuniões, senhor Alberto? Questão de preços de nafta. Certo. Além dessas questões de nafta, havia outros assuntos relacionados à Braskem que eram discutidos com relação ao pagamento de propinas? Não, era só... Aqui eu participei era questão de fornecimento de produtos. O senhor se recorda como que foram pagas as propinas por parte da Braskem? No exterior. Por intermédio de contas de terceiros também, senhor Alberto? Contas de terceiros. Havia contas do senhor Leonardo Meirelles envolvidas nesse caso específico? Havia também. De mais alguma pessoa, você se recorda? Que eu me lembre, havia o Ceará chegou a me passar algumas contas, o Carlos Rocha, o próprio Anelmo chegou a me passar algumas contas. Que eu me lembro são essas. Certo. Com relação ainda a essas propinas pagas pela Braskem, o senhor sabe como que o senhor Paulo Roberto Costa recebia essas propinas no exterior? Não, porque eu recebia isso, transformava em reais, com quem eu mandava, para quem eu mandava as ordens, eles me embolsavam em reais aqui os valores, e a parte do Paulo Roberto Costa eu entregava para ele no Rio, ou entregava para o Genúlio, a dividir. Certo. O senhor chegou a participar de reuniões para tratar de assuntos envolvendo propinas com o ex-presidente da Braskem, o senhor Bernardo Gradin? Sim, reunião. O senhor se recorda quando que foi essa reunião, onde que foi, quem mais estava presente? Eu acredito que foi lá em final de 2005, 2006, estava o seu José Janene, estava o Alexandrino, acredito que estava o Bernardo e o Paulo Alberto Costa. E Genu também participou. Certo. Com relação ao presidente posterior da Braskem, o senhor Carlos Fadigas, o senhor chegou a participar também de alguma reunião com ele para tratar dessa questão do pagamento de propinas? Não. O senhor se recorda, no âmbito da Braskem, como que era dividida essa propina no âmbito nesse contexto? Olha, ela discutia um valor e ela paga esse valor anualmente. Que dava em torno de 5 milhões de dólares, 5 milhões e meio de dólares anual. Certo. 5 milhões de dólares anualmente, então, e como que era dividido esse valor entre os que seriam beneficiados pela propina, senhor Alberto? 30% para o Dr. Paulo Alberto Costa, que era diretor, e 10% era o que eu cobrava, eu dividia com o Janu, e os outros valores iam para o partido progressista. Tá certo. Muito obrigada, senhor Alberto. Nada mais para o Ministério Público, excelência. A sede de acusação tem perguntas? Os defensores têm indagações? Sim, excelência. Eu também tenho, excelência. Fazer primeiro lá? Tanto faz. Pode fazer aí, então, em São Paulo primeiro. Só assim. Sr. Alberto, o senhor conheceu o senhor Matheus Coutinho? Conheci. E o senhor teve relação com ele e tratava a respeito do quê? Olha, o Matheus Coutinho da OS. Da OS. Não tratei de assunto nenhum com ele. Eu tratava dos assuntos na OS com a Genor,
Ricardo Bregnoli e conheci Matheus Coutinho, mas nunca tratei de assunto nenhum referente à propina. E o senhor José Ricardo Bregnoli, o senhor tratou de assunto relativo? Não, só questão de recebimentos. De valores quando eu operei caixa 2 para a OS. Ele nunca tratou com o senhor de pagamentos PMO, rigidez, MCI? Eu tratei, na verdade, esses pagamentos com o Agenor, e o Agenor encaminhou isso por uma área onde o Valdomiro, na época, procurou, contactou e organizou esses pagamentos. Eu não me lembro de ter tratado esse assunto com o Ricardo. Nem com o Matheus Coutinho? Nem com o Matheus Coutinho. Tá certo, sem mais perguntas. Algum defensor de São Paulo tem perguntas? 6 segundos. Então, doutor. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, bom dia, senhor Alberto. Bom dia, doutor. Senhor Alberto, o senhor havia anteriormente firmado um acordo de colaboração relativo ao caso Banestado e o senhor veio depois a firmar um novo acordo de colaboração, desta vez no âmbito da Lava Jato. E este acordo que o senhor firmou prevê algumas cláusulas de desempenho. O senhor se recorda dessas cláusulas? Me recordo. De acordo com o que consta aqui, o senhor terá direito a receber 1/50 de todos os valores recuperados no Brasil ou no exterior, além de outras vantagens. Eu pergunto, o senhor já recebeu algum valor decorrente dessas cláusulas de desempenho? Eu teria, doutor. Posteriormente, foi feito um aditivo e essa cláusula, eu abri mão dela. Certo. Eu nunca recebi e nem vou receber nenhum centavo com referente a esse assunto. Pelo contrário, dispus do meu patrimônio para pagar as multas. Certo. E o senhor também abriu mão de recuperar parte dos seus bens, o que também estava previsto nessas cláusulas de desempenho? Sim. Tudo isso? Tudo isso. Esse anexo não consta aqui nos autos, Excelência. Eu pediria que fosse juntado porque é um documento que está na posse do Ministério Público e a defesa gostaria de ter acesso. Então eu não posso fazer outras perguntas porque não conheço esse documento. Eu vou me reservar, na verdade, no direito de fazer outras perguntas quando tiver conhecimento do documento. Senhor Alberto, o senhor mencionou aqui, respondendo a perguntas do Ministério Público, há reuniões que o senhor teria participado para discutir, pelo que eu entendi, contratos da Petrobras. É isto? Sim. Essas reuniões ocorriam em Curitiba ou no estado do Paraná? Não. O São Paulo, Rio de Janeiro. Certo. Nenhuma aqui, então, em Curitiba ou no estado do Paraná? O senhor confirma, então, não havia reuniões em Curitiba ou no estado do Paraná? Não. Certo. Confirmo. O senhor, também respondendo a perguntas do Ministério Público, o senhor fez referência ao recebimento de valores, enfim, seriam decorrentes, esses valores que o senhor recebeu, algum deles veio da Petrobras? Não, esses valores veio das empreiteiras, com referência a contratos que essas empreiteiras tinham com a Petrobras. Certo, mas o senhor não recebeu valores da Petrobras? Não. O senhor também respondendo aqui a perguntas do Ministério Público, o senhor
fez referências aqui a um contrato da Renest. O senhor pode especificar exatamente como se deu a sua participação nesse contrato? Esses contratos da Renest, a minha participação foi só na questão do recebimento. Esses acordos primeiros tratados com a Renest foi tratado com o seu José Janeiro. Certo, então o senhor não participou... Só para tratar os recebimentos. Certo, então o senhor não participou de nenhuma das fases do processo de licitação, de contratação? O senhor não sabe nada a respeito da contratação propriamente dita? Eu cheguei a assistir algumas reuniões que foram feitas na casa do seu José Janeiro com os diretores das empreiteiras que participaram do cartel e das estações. Certo. Atualmente o senhor se encontra em liberdade, o senhor não está preso? Não. Na verdade, eu estou cumprindo o regime aberto com restrições. Certo. Esta ação penal trata especificamente de um sítio, ou melhor, de obras, supostas obras realizadas em um sítio situado em Atibaia, na estrada Clube da Montanha, bairro Itapetininga. O senhor tem conhecimento dessas obras? Não, só pela mídia. Certo. O senhor, em algum momento nessas reuniões que o senhor participou para tratar de contratos da Petrobras, houve discussão a respeito dessas supostas obras realizadas nesse sítio? Não. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. Pela defesa de Fernando Bittar, em razão do protesto, eu deixo de fazer as perguntas. Outros defensores têm indagações? O juiz não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do senhor Alberto Youssef. Pode interromper a gravação.